vocês lá no laboratório de tintas, exatamente mostrar como que a gente pesa a tinta de um carro, como que a gente faz o acerto de cor do carro, qual a ferramenta que a gente utiliza para isso. Vamos lá então, para-choque desmontado, o carro aqui pronto para nada, na verdade, é só o para-choque, mas o para-choque já está pronto para pintura. E agora a gente tem que fazer a tinta, pesar a tinta é uma etapa e o acerto da cor é uma outra etapa. Todo carro existe um código de cor nos mais variados locais. A grande maioria, Honda também, entrada de porta aqui na coluna, do Subaru tá aqui, ó. Trim Code, Color Code, ó. Consegue enxergar? Que bom 7 Xuxa, K7X. O que a gente faz com esse código? A gente vai jogar em um sistema que vai nos dar exatamente qual que é a mistura de pigmentos que a gente tem que fazer para chegar nessa tonalidade. Vamos jogar aqui o código que a gente viu lá, K7X, vamos apagar essa descrição, que ela estava fazendo uma outra... Tipos de cor, linha mix da montadora toda, pode continuar como todos? Vamos no pesquisar, vamos ver o que a gente vai encontrar ali do K7X. Vamos lá, tô tentando arrumar um jeito de focar, mas tá aí, ó, o código K7X que a gente colocou. E daí ele aparece ali na linha Subaru, o Blue perolizado, azul perolizado. Vamos clicar nele e vamos colocar a quantidade necessária para pintura de um para-choque. Aqui ele vem na embalagem de 900 ml, vamos colocar 600 ml, vai. 600 ml, ele vai recalcular e ele dá a quantidade de cada pigmento, ó. Pigmento 147 alumínio fino, vai 7,8 gramas. O pigmento 132 violeta perolizado, 39,5 gramas. O pigmento 101 azul, 57,9. E por aí vai. O 131, 67, aqui na verdade é a soma, né? Ele vai chegando e ele aparece até o valor. O sistema da Vega aparece até o valor. O que sai 600 ml dessa tinta no valor de R$ 87,00. Então o que a gente vai fazer agora? Pesar exatamente isso. Para isso a gente utiliza uma balança centesimal que vai pesar exatamente essa quantidade de pigmento para a gente poder chegar aí no azul perolizado. E dali, quando a gente pesa a tinta, dali pra frente começa o trabalho. Porque daí a gente tem que fazer uma chapinha de teste, verificar a cor, acompanhar ela no carro. E daí eu vou dar um macete pra vocês, porque muita oficina às vezes tem que levar o carro no sol, e quando não tem sol, você tem que ter uma ferramenta para te auxiliar. E é isso que eu vou mostrar também. Galera, somente uma correção, porque faz tempo que eu não peso tinta, mas eu comecei na oficina com 16 anos fazendo exatamente isso, pesando tinta. E na época eu utilizava um sistema que ele ia somando. O primeiro pigmento ia 7,8 gramas, aí o segundo eu chegava até 39,5, então dava 32 e alguma coisa, né? Esse daqui não. O que a gente está fazendo até de trás para frente, ó. Redutor de viscosidade, que é o diluente, né? O thinner. 172 gramas, aí vai pro 104 azul profundo, 115 gramas, 103 azul avermelhado, 96,3 gramas, 131, que é o azul fino perolizado, 67,4, chegando até o base 147, que vai só 7,8 gramas. Então, feito isso, alcançamos aí, ó, o azul perolizado. E por que aqui começa o trabalho? Porque agora a gente tem que conferir se essa tinta tá batendo lá direto com o carro, né? E eu falo pra vocês, tá longe de sempre bater. Geralmente você tem que sempre dar um toque na tinta, e é o que a gente vai mostrar agora. Pesada a tinta, feito a chapinha, a gente vem até o carro, ó. Vamos encostar no carro pra ver como é que tá essa tonalidade. Já dá pra ver que tá um pouco escuro, né? Mas é um pouco difícil às vezes de ver por conta da falta de claridade. Então agora vamos dar um toque nessa cor, exatamente pra gente ir clareando ela e chegar na tonalidade que a gente precisa. Agora, ó, é exatamente a experiência do profissional que vai falar. Por que ela tá mais escura? Ela tá muito azul e o carro tem que dar uma puxada mais pro amarelo.
Então a gente tem que cortar um pouco desse azul, esse violeta, e daí a gente tem que utilizar uma base exatamente que vai dar esse efeito. Não vou jogar um branco num azul para cortar o efeito, que não é exatamente isso que precisa. Mas aí é muito da experiência, ó, do profissional, no nosso caso aqui a Adriana, nossa colorista, que vai dar um toque nessa cor e a gente vai acompanhar lá no laboratório. Agora vamos colocar o teste à prova, né? A gente mudou até o carro de lugar. Vamos explicar. Essa daí é a última chapinha que nós chegamos. Dá para perceber que são 3 chapinhas aqui, porque a gente teve que dar um acerto. A primeira delas, olhando aqui pela claridade, ela ficou mais escura, né? É que às vezes o ângulo da câmera não ajuda. Eu vou pedir até uma desculpa, porque eu queria fazer um vídeo de colorimetria, mas às vezes olhar pela câmera é um pouco diferente do que ver aqui ao vivo, porque às vezes pela câmera você nem consegue perceber a diferença, mas ela tá um pouco mais escura. E daí o que você fez, Adriana, dentro da segunda e da terceira chapinha? A segunda eu clareei, coloquei um pouquinho de alumínio. E a terceira eu precisei, exatamente, que é a segunda. E a terceira eu precisei avermelhar, então eu coloquei violeta. Violeta deu uma avermelhada, deu uma clareada do que tava. Ó, dependendo do ângulo, é diferente de olhar pela câmera e olhar aqui no ao vivo. Mas foram 3 provas que nós tivemos que fazer. E daí, aquela lanterninha, deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Essa lanterninha faz toda a diferença na hora de ter o acerto de cor. Então tá aprovada, finalizada? Finalizada. Só jogar na cabine e pintar? Só jogar na cabine e pintar. Vamos lá pintar então. Já dentro da cabine de pintura, inclusive demos até uma base no para-choque lá fora, exatamente porque é uma cor perolizada e a cobertura da perolizada é sempre um pouco mais complicada e também ajuda a gente a pegar alguns possíveis erros aí de preparação. Nesse caso em específico, a gente está utilizando toda a linha não, a gente utilizou o Primer Fast, que ele tem um poder de enchimento muito bom, teor de sólido muito alto, e a gente vai utilizar o verniz W50, que é o que a gente utiliza em todos os carros, serviço particular, a gente utiliza sempre a linha W50 da VEG aqui, ó. Tinta aplicada e a gente vai já fazer a aplicação do verniz e daí eu acabei dando uma mudada. A gente vai utilizar a linha W79 da VEG. O que é? Qual que é a diferença? Pô, Gui, qual que é a diferença da linha W30, W50, W79? Os 3 são vernizes altos sólidos, porém quanto mais alta a nomenclatura dele, do 30 para o 50, 50 para o 79, mais alto o teor de sólidos composto ali dentro do verniz. Por que eu decidi utilizar esse verniz? Exatamente até para... não vai dar para comparar com outro verniz, talvez fique até difícil de enxergar pela câmera, mas um azul desse, um Blue Mica merece o W79. Para-choque montado, o encontro do para-choque com o paralama, e daí temos o encontro também do para-choque com o capô. O que acontece ainda, principalmente nesses encontros de para-choque com o capô? Muitas vezes o para-choque, o plástico, recebe a tinta um pouco diferente do que o metal. Foi o que eu disse para vocês quando estava lá atrás. Principalmente, tem muitos carros que, de longe você vê a diferença de cor. Mas, ó, o que mais tem que prevalecer é esse encontro aqui. De todo carro, quando a gente vai fazer uma pintura de para-choque, a gente encosta exatamente no paralama. E daí a gente conseguiu atingir a tonalidade correta. Até porque tem uma questão de ângulo diferente. A tinta automotiva, você muitas vezes olha ela de frente de uma maneira e de ângulo de outra maneira. Porque a frente mostra às vezes um mais claro, mais escuro, mas o ângulo pode estar errado. Então ela tem que bater de frente e também de ângulo. Estão enxergando? Agora a gente vai fazer um polimento. A gente vai lavar porque... Dá uma olhada, ó. Não quero nem passar para não riscar, porque pega pó o carro dentro da oficina. Vamos lavar, dar uma polida nesse para-choque para poder finalizar aí esse Subaru.